Desliza para cima, fecha um app, fecha outro. Dá uma sensação incrível de controle, não é? Mas e se eu te disser que esse hábito diário está destruindo a sua bateria mais rápido e deixando o seu celular visivelmente mais lento? A ciência dos sistemas operacionais modernos provou: fechar aplicativos em segundo plano é um mito antigo que só faz o seu processador gastar mais energia. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você tem a mania compulsiva de limpar a lista de apps abertos toda vez que bloqueia a tela, saiba que você não está sozinho, mas está lutando contra a própria engenharia do seu celular. Até o final deste vídeo, você vai entender a diferença técnica entre Cold Boot e Warm Boot, como o Android e o iOS congelam processos na memória sem gastar 1% de carga e quais são os ajustes que realmente salvam a autonomia da sua bateria. Vamos direto ao ponto. Para entender por que todo mundo faz isso, precisamos voltar 10 ou 12 anos no tempo. Nos primórdios dos smartphones, os aparelhos tinham 512 MB de RAM e processadores de núcleo único. Naquela época, os sistemas não sabiam gerenciar a memória sozinhos. Aplicativos antigos continuavam rodando rotinas ativas e esgotavam a bateria. Foi aí que surgiram os famosos aplicativos, Task Killers, e o hábito de fechar tudo manualmente. O problema é que a tecnologia evoluiu drasticamente, mas o hábito do usuário ficou preso no passado. Hoje, o hardware e o software funcionam de uma forma totalmente diferente. Aqui entra a explicação técnica que quase ninguém te conta. A memória RAM dos celulares modernos, seja LPDDR4X ou LPDDR5, é uma memória volátil e de baixíssimo consumo energético. Entenda esses dois conceitos fundamentais. O Warm Boot, retomada quente, quando o aplicativo fica suspenso na RAM, ele está congelado. Ao clicar nele, o sistema apenas religa a interface instantaneamente. O impacto na CPU é próximo de zero. Cold Boot, abertura fria, quando você encerra o app forçadamente, ele é apagado da RAM. Ao reabri-lo, o processador precisa buscar os arquivos no armazenamento interno, UFS ou NVMe, alocar memória, carregar dados e disparar picos de frequência do processador. Fato técnico: o surto de energia que a CPU consome para fazer um cold boot de um app pesado, como Instagram, Uber ou um jogo, é significativamente maior do que a energia necessária para mantê-lo adormecido na memória RAM por horas. Tanto a Google quanto a Apple projetaram seus sistemas operacionais para seguir uma premissa básica da engenharia de computação: memória RAM livre é memória RAM desperdiçada. No Android, o sistema categoriza os processos em camadas. Apps em segundo plano entram no estado de caché de process. Se você abrir um jogo pesado e o sistema precisar de memória, o próprio Android encerra os apps mais antigos de forma inteligente e sem impacto para você. No iOS, iPhone, o gerenciamento da Apple é ainda mais agressivo. Instantes após sair de um app, o iOS entra no modo Suspended. Ele grava o estado do app em memória estática, desliga o acesso dele ao processador e não consome nenhum ciclo da bateria. Além disso, quando você fecha forçadamente um app que usa serviços de notificação push, como WhatsApp ou e-mails, o sistema é obrigado a reiniciar o serviço em segundo plano logo em seguida para você continuar recebendo mensagens. Ou seja, fechar o app gera um loop infinito de reinicializações. Gente, esse é um esclarecimento direto ao ponto, mas eu preparei um guia completo em texto com a lista dos verdadeiros vilões de consumo e recomendações de carregadores e cabos de alta eficiência no nosso blog. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vale muito a pena conferir para parar de desgastar a vida útil da sua bateria. Se fechar apps gasta mais bateria, por que a gente tem a impressão de que a bateria dura mais quando limpa a tela? É um puro efeito psicológico e de coincidência. Geralmente, você fecha os apps quando nota que a bateria está acabando. Logo em seguida, você bloqueia a tela e para de usar o celular. A bateria dura mais porque você parou de usar o aparelho, não porque fechou as janelas. Mas atenção, existe uma exceção. Fechar um aplicativo manualmente faz sentido apenas em casos de bug. Se um app travou, congelou a tela, ficou preso em loop de busca de GPS ou está fazendo o celular esquentar sem motivo no seu bolso, feche esse app específico. Se fechar apps não economiza carga,
O que gasta a sua bateria de verdade no dia a dia? Brilho da tela e taxa de atualização. Painéis OLED em brilho máximo e taxas de 120 Hz são os maiores consumidores de energia de qualquer dispositivo. Sinal de rede móvel fraco. Quando você está em uma área com sinal 4G ou 5G ruim, o modem celular do aparelho aumenta a potência de transmissão no máximo para não perder conexão, drenando a bateria rapidamente. Localização em segundo plano, GPS, aplicativos que rastreiam sua posição o tempo todo em alta precisão. Estresse térmico. Usar o celular sob o sol forte ou carregá-lo em superfícies abafadas degrada a química interna da bateria. Em resumo, você pode parar de deslizar o dedo para cima e fechar seus aplicativos agora mesmo. Deixe o Android e o iOS trabalharem como foram projetados para fazer. Você ganha tempo, elimina a ansiedade e ainda preserva os ciclos de processamento do seu celular. E se você quer aprender como configurar corretamente as permissões de localização e bateria no seu celular para ganhar até 2 horas de tela por dia, eu preparei justamente este vídeo detalhado aqui ao lado. Clica e a gente se vê lá.